todo mundo. Bom, estão vendo? Minha tela está tudo certo? Sim, professora. Obrigada. Então, pessoal, a gente entra agora, né, na unidade sobre o sistema renal. Vocês tiveram, acho que, aula do professor Sérgio, provavelmente da histologia renal, não sei, mas eu vi que era a aula dele, eu acho que ele normalmente dá. Inclusive, nessa aula prática 2, a gente tinha, no ano antes da gente vir a pandemia, a gente fez junto essa aula, né? A gente mesclou aí um pouco de fisiologia para ele trazer um pouco a gente associar a histologia, né, à função. Foi uma aula bem legal, mas agora com a pandemia e o ensino online, eu acabei mantendo só a minha parte, e eu não sei como é que ele está trabalhando na parte dele. Mas, enfim. Então, pessoal, eu acho que a professora Fernanda já falou com vocês, né, um pouco na aula de controle de pressão arterial, um pouco do papel renal, né, no controle da pressão arterial. Então, eu queria resgatar um pouco com vocês, né? Então, assim, por um lado, quando a gente pensa em sistema renal, a gente pensa principalmente em formação de urina, né? Então, acho que é o que vem em mente logo que a gente pensa em sistema renal, né? Excreção, formação discreta ali, urina. Mas o rim, ele vai muito, 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 muito além do que formação de urina, né? Então, um dos papéis essenciais aqui na nossa vida da função renal é a resposta lenta de controle de pressão arterial, porque o rim, ele é a única forma que a gente tem como mecanismo de diminuir volume, né? Então, quando a gente tem aumento de volemia, apesar da gente ter respostas rápidas desencadeadas aí pelo sistema cardiovascular, que controlariam, né, minimizariam aí esse aumento de pressão arterial, se a gente não reduzir a volemia, a pressão de fato não vai ser restabelecida, porque o aumento de volume, ele vai além de uma resposta ali, um controle via né, sistema cardiovascular, ali em termos de controle de diâmetro, né, de vasos e débito cardíaco. Então, não fica ao alcance do sistema cardiovascular quando a gente tem aumento de volemia, principalmente. Né? Quando a gente tem respostas aí de pressão arterial que não envolvem um aumento de volemia, o sistema cardiovascular ele dá conta de compensar. Né? Mas o rim ele tem um papel importantíssimo aí em eliminar volume em excesso, né? Então a gente consegue eliminar esse volume em excesso aumentando o volume urinário. Então, resgatando um pouquinho aí que vocês viram lá com a professora Fernanda. Então, basicamente, né, o rim, ele são órgãos, né, essenciais no controle da homeostasia do nosso corpo. Então, ele traça ali o balanço, a regulação do conteúdo que a gente ingere com o conteúdo que a gente excreta. Então, a gente só consegue fazer esse balanço homeostático aí quando a gente tem ali a regulação da excreção em relação àquilo que está entrando no corpo. Então, se a gente tem uma ingestão aumentada, né, o rim vai também aumentar o volume de excreção. Então, basicamente, de uma forma bem simples de pensar, quando a gente bebe muita água, naturalmente, que a gente tem uma formação de urina aumentada. Quando a gente não bebe água, a gente percebe uma redução, uma economia do corpo, porque a nossa ingestão está reduzida, né? E isso é feito não só com relação à água, mas aos eletrólitos também. Então, o rim, ele tem um controle, assim, de uma forma bem geral, né? De fazer esse controle homeostático aí, tanto com relação à água, né?
quanto aos eletrólitos aí que compõem. Obviamente que o controle dos eletrólitos é essencial também no controle na manutenção de funcionamento das células, se a gente for pensar, por exemplo, em funcionamento neuronal, né? A gente depende de uma osmolaridade correta ali para a gente ter o potencial de membrana, né, das células nervosas e garantir o seu funcionamento, né, nos potenciais de ação. Então, a função dos rins vai além, né, controlando, a gente tendo controle dos eletrólitos, a gente vai controlar também a osmolaridade. Então, com relação à homeostasia, né, para o rim desenvolver essa função de homeostasia interna do nosso corpo, a gente pode dividir de uma forma didática as funções dos rins em 3 funções básicas, né? Por um lado, quando a gente pensa em rim, a gente pensa em excreção, né? Junto com a excreção, eu acredito que vem em mente também a questão da filtração do sangue, né? A gente, como profissional aí da área da saúde, quando vocês estão aí dentro de um curso de odontologia, já vão além da urina, né? Então, para formar a urina, filtra o sangue. Então, a filtração do sangue, formação da urina, está aqui junto da função de excreção. Porém, né, os rins, ele tem função também na regulação. Só um segundo. O Matheus, não, a Laís mandou e-mail. Aqui, na verdade, a Jaísa está falando que não recebeu a atividade, mas eu já estou encaminhando aqui para ela o comprovante. Bom, então, tem as funções de excreção, né, de eliminação de substâncias indesejáveis ou em excesso do corpo, e também tem funções regulatórias importantes, né, que a gente vai detalhar aí ao longo da aula, e também a função de produção, né? Então a gente vai detalhar cada uma dessas funções na aula de hoje. Então, quando a gente fala em função de regulação, né, como eu comecei a aula falando, regulação de volume de líquido, e naturalmente, quando a gente está falando em regulação de volemia, né, volume de líquidos corporais, indiretamente a gente está falando também de controle de pressão arterial. Então, ele participa aí na regulação. Obviamente que as funções estão interligadas, né? Então, por exemplo, o controle de volemia e pressão arterial está diretamente relacionado com a excreção também. Regulação da osmolaridade, aqui os rins, ele tem papel essencial no controle de osmolaridade, né? E relacionado diretamente ao controle da osmolaridade, a gente está falando em equilíbrio iônico, né? Especialmente falando de sódio. Então, quando a gente tem o sódio está presente nos alimentos, né? A gente tem uma ingestão aí de sódio diariamente. E quando a gente exagera no consumo de sódio, né? Quando eu sempre dou esse exemplo clássico aí nas minhas aulas de renal, quando a gente vai, por exemplo, para um restaurante japonês, né? E come um monte de shoyu, né? O molho shoyu, ele tem altas concentrações de sódio. Então, a gente exagera na concentração de sódio e muitas vezes, né, o restabelecimento da concentração iônica de sódio aí pode levar até 2, 3 dias para acontecer. Então, a gente fica naturalmente inchado, né, porque a gente tem uma retenção de água para controlar essa osmolaridade e esse excesso de sódio, né? Por isso que é importante a gente ter uma ingestão de água. Junto aqui na regulação da osmolaridade do equilíbrio iônico, tem um papel essencial o comportamento. Então, a gente vai falar mais para frente, ao longo das aulas, né, como que entra o comportamento. O que seria o comportamento? Então, um excesso de sódio, por exemplo, junto com o aumento de osmolaridade, eles ativam, né, eles desencadeiam um reflexo aí, o comportamento de sede. Então, naturalmente, quando a gente tem um excesso de concentração, a gente tem sede junto, que
estimula o comportamento aí de ingerir água para também ajudar nesse controle de osmolaridade. Então, junto com o aumento da osmolaridade, a gente ingere água e gradativamente o rim vai regulando isso. Por um lado, eu vou ingerir um monte de água, vou aumentar a volemia, vou aumentar a pressão arterial. Sim, isso vai acontecer, mas vagarosamente eu vou tendo uma compensação com uma série de eventos que vão acontecer para eliminar o excesso de água que a gente ingeriu e o sódio também foi ingerido. Além disso, a regulação do pH sanguíneo também. Então, a gente tem aí a excreção de diversos ácidos, aí é muito importante, e também a economia aí dos íons bicarbonato, que são essenciais para os tampões aí dos líquidos corporais. Então, junto com o sangue, né, e o sistema pulmonar, que a gente fala um pouco, né, quando a gente tem alcalose e acidose, a gente também regula, né, a osmolaridade, o pH sanguíneo, né, com o sistema pulmonar, a gente também tem esse papel dos rins aqui em aumentar a excreção de H+, né, para controlar a acidez e também economizar ou excretar os íons bicarbonato, dependendo da necessidade. Então, assim, obviamente que essa função de regulação, ela está intimamente associada à função de excreção, né, mas falando propriamente dita da excreção, né, os rins, eles excretam, né, produtos do metabolismo. Então, as nossas células têm um metabolismo celular ali e produtos indesejáveis, né, que resultam do metabolismo celular, como, por exemplo, ureia. Desculpa, Matheus, o Matheus que me mandou mensagem agora sobre atividade respiradores, ela disse que não chegou o e-mail, tá? Mas eu vou procurar no meu e-mail. Ou vocês enviam já para ela, o grupo Matheus Laís aí, envia já para a Jaísa, que ela já tabula essa atividade, a gente já corrige a nota, ou assim que acabar a aula, ou amanhã cedo, eu vejo o e-mail e encaminho para ela. Ah, tá. Não, eu ia só pedir para o pessoal do grupo 9 reencaminhar para mim. Eu sabia que estava aí, Jaísa, desculpa. Oi? Desculpa. Se o pessoal do grupo 9 puder reencaminhar para mim esse e-mail, eu já corrijo e coloco a nota para vocês. Joia, obrigada. Eu fiz a busca pelo e-mail da Laís e não tem nada. Não chegou para mim. Nem na caixa de spam. Eu não sei o que foi que houve, que todo mundo chegou, menos o grupo de vocês. Ô, Jaís, uma outra possibilidade é você mandar para mim, chegando essa atividade para você, em vez de você corrigir aquela planilha, você só me informa os nomes e a nota que eu insiro na planilha e reencaminho para o Yuri, que eu já mandei, tá? Ah, tudo bem. Ok. Joia, obrigada, viu? Obrigada. Resolvido o problema aí. Então, pessoal, todos os produtos do metabolismo que são sem função no nosso corpo, né, a gente elimina pela urina. Então, da mesma forma que a gente elimina CO2, que é um produto do metabolismo celular, pelos pulmões, alguns produtos do metabolismo, como ureia, ácido úrico, creatinina, urobilinogênio e metabólitos hormonais, eles são excretados pelos rins. Então, a gente tem várias vias aí, dependendo, né, se é um gás, por exemplo, o CO2 eliminado pelos pulmões, e aqui falando de produtos aí, eles ficam dissolvidos no sangue e são eliminados pelos rins, né? Além disso, a gente também tem a excreção de fármacos, né, ou drogas ou substâncias exógenas ao nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente tem uma exposição a agrotóxicos, por exemplo, de plantação, são substâncias ali que são absorvidas na pele, por exemplo, e são eliminadas pelos rins também. Vocês vão ouvir falar muito desse processo de eliminação, porque a gente chama de clearance. Então, quando a gente limpa o sangue ou depura o sangue de substâncias indesejadas, né, especialmente falando de fármaco, quem são fármacos?
Pessoal, o dentista prescreve remédio para o paciente, né? Prescreve uma série de medicamentos para os seus pacientes, como anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. Todos esses medicamentos, eles são eliminados principalmente pela via renal, né? Tem pouca excreção pelas fezes, né? Via bile. Então, assim, a excreção primordial dos fármacos, ela acontece via sistema renal, pela urina, né? Então, é muito importante, assim como outras substâncias, por exemplo, a cafeína, né, do café nosso, nosso cafezinho do dia a dia, é eliminado na urina. Quem nunca percebeu, quando você, logo de manhã, toma o café, especialmente quando você toma grandes volumes, logo depois você vai fazer o xixi, sobe um cheiro de café do xixi. Eu não sei se vocês já perceberam, mas é batata, prestem atenção. Além da cafeína ser diurética, né? Ela também estimula aí a urina. Então, as substâncias, então a eliminação, a depuração, a limpeza do sangue dessas substâncias acontece pela filtração renal, né? Então, elas vão ser eliminadas ali vai ser eliminada pela urina, e vocês vão ouvir de novo falar disso lá em farmacocinética, porque a farmacocinética, ela avalia a movimentação das drogas e fármacos dentro do nosso corpo, e o final do processo farmacocinético é a eliminação renal, né? Então, é a saída. Então, a gente ingere e a saída é via renal. Então, espero que vocês não esqueçam aí. Além disso, os rins, ele tem uma função primordial de produção. Então, os rins, eles produzem renina, né, que é a enzima que faz a conversão ali de angiotensina 1 e angiotensina 2, né? Converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que o produto final será angiotensina 2, isso vocês viram lá com a Fernanda. Falaremos novamente da renina aqui na nossa aula, né? Especialmente a nossa aula final, ela vai juntar todos os mecanismos compensatórios ali do rim. Vocês vão entender bem o raciocínio. Além disso, né, além da produção de renina, ela também produz, que é uma enzima, né? Ela produz alguns hormônios, como a eritropoetina, que vocês já viram lá em Biociências 1, e eu já vou perguntar o que ela é, e o calcitriol. O calcitriol é a vitamina D ativa, né? Então, a cascata de vitamina D, a gente vai discutir um pouco mais na nossa aula de paratormônio, né, das paratireoides, porque ela tem uma função essencial na vida do dentista. Por quê? Porque a vitamina D ativa, ela é necessária para absorção intestinal de cálcio, né? E o cálcio, ele tá na vida do dentista ali diretamente, né? Por conta da formação óssea. Então, a gente tem aí um papel importantíssimo dos rins. Então, eu queria relembrar aí o papel da eritropoetina. Alguém pode me falar aí? Professora, desculpa, é o Matheus. A Jaísa poderia reenviar o e-mail dela aqui para a gente já encaminhar de novo o trabalho? Jaísa, põe no chat aí, fazendo favor, o e-mail. Professora, o hormônio é para estimular a produção de hemácias, né? Isso, muito bem. Então, a eritropoetina, ela é necessária para a produção de hemácias, né? Então, é a eritropoetina que estimula a produção de hemácias, especialmente a liberação da eritropoetina vai acontecer numa situação de hipóxia, né? Isso vai estimular a produção de eritropoetina e produção consequente de hemácias. Então, aqui, pessoal, uma pessoa que não tem os rins, por exemplo, beleza, a pessoa é um paciente renal, tá? Ele tem doença renal crônica. Normalmente, um paciente, dependendo da gravidade da doença renal e da quantidade que foi afetada a função renal desse paciente, né? A gente sobrevive bem até 75% de função perdida dos rins. Tanto que pessoas que têm um rim só, ou seja, 50% da função renal, sobrevivem normalmente. Às vezes nem sabem, né? Dependendo se nunca fez
né, não, foi um bebê que não teve ultrassom e nunca fez um ultrassom abdominal, não sabe que tem um rim só. Então, até 75% da função renal, a gente tá funcionando os rins, né? A pessoa vive bem. Quando essa perda é aumentada, né? É quando a pessoa precisa de uma hemodiálise. Que a hemodiálise é aquele procedimento em hospital em que todo o volume de sangue do paciente passa na máquina de hemodiálise. Então, dependendo do comprometimento, né? A pessoa vai ter uma sessão de hemodiálise, 2 sessões de hemodiálise, 3 sessões de hemodiálise na semana, né? E a sessão de hemodiálise é uma sessão longa, né? Então, ela leva ali cerca de 3, 4 horas para poder fazer a função. Então, uma pessoa que tem uma doença renal crônica, ela tem um impacto na vida dela muito grave, né? Além dela ter uma série de restrições alimentares, né? De ingestão, porque o rim não dá conta da excreção. Então, essa pessoa, ela é seriamente candidata a um recebimento aí de uma doação, né, de uma transfusão ali, um recebimento de um rim, de um doador, né, e mesmo assim, após, né, o transplante renal, a pessoa ainda tem uma vida muito comprometida. Então, é muito importante o dentista entender a importância do rim para a pessoa, para na hora lá que estiver no consultório, for atender um paciente que tem uma doença renal crônica, ela saber qual é a restrição que ela vai ter que ter com esse paciente. Então, as pessoas que evoluem para uma perda maior de 75%, se não tiver um transplante, ela vai evoluir para a morte, né? É uma doença muito grave. Então, é um paciente ali que é altamente delicado, um paciente que faz transplante renal, ele é um paciente imunossuprimido pelo resto da vida, né? É um paciente que tem pode ter uma série de complicações, então é uma pessoa que não se alimenta fora de casa nunca, tudo muito bem filtrado, tudo muito bem limpo, com restrições de consumo, ou seja, o impacto na vida dessa pessoa é muito grande, né? Então, e para a odontologia, tá? E daí, professora? E daí que a gente tem que saber quais são os remédios que são nefrotóxicos. Então, quando a gente lê a palavra nefrotoxicidade ou nefrotóxico, a gente tem que entender que é um remédio que causa morte, dano das unidades funcionais renais, que são os néfrons. Então, se um paciente já é um paciente que tem doença crônica e idosos, né, com a idade, a gente também vai perdendo função, a gente vai também tendo morte de néfrons, né? Assim como todo o nosso corpo, a gente tem a produção de radicais livres e a gente vai envelhecendo como um todo. Então, eu li em algum lugar, então, se não me falha a memória, porque eu também não li hoje, que a gente tem perda de cerca de 10% de função renal a cada 10 anos. Agora, eu acho que é depois dos 50 ou 60 anos. Então, a cada 10 anos, vamos dizer que a gente tem a perda aí de 1% de funcionalidade renal a cada ano, depois de uma certa idade. Então, naturalmente, uma pessoa de 80 anos, ela já está trabalhando, não trabalha mais com 100% dela, né? Então, tem que tomar muito cuidado com prescrição na odontologia, tá? Porque o dentista vai prescrever e não pode esquecer isso, tá? Então, isso é uma coisa aí que vocês têm que levar para o resto da vida. Qual é o cuidado que um dentista tem que ter em pacientes com insuficiência renal e idosos ali, bem velhinhos? Não pode prescrever medicamento que é nefrotóxico, se não pode instituir ali, induzir uma doença renal aguda na hora, dar uma falência renal e o paciente pode vir a óbito.
Então, quais são esses medicamentos? Anti-inflamatório não esteroidal. Vocês vão ver em terapêutica no ano que vem, tá? Mas isso é uma informação que vocês não podem esquecer. Para a vida de vocês, né? A gente tem uma série de informações aí que são importantes para a vida do dentista, mas tem algumas informações no curso aí que vocês nunca podem esquecer. E vocês não estão livres de pegar um paciente transplantado, né? Lá na frente, paciente transplantado, um paciente que tem insuficiência renal ou um paciente com bastante idade. Por quê? Porque a qualidade de vida tem aumentado e a gente cada vez mais recebe pacientes nesse teor aí, lá na vida, no dia a dia do consultório. Então, não esqueçam disso. Alguém não entendeu? Professora, tem uma dúvida no chat. Pode falar. A Camille perguntou, a creatina que algumas pessoas que treinam tomam, não é eliminada tão facilmente quanto essa já presente no metabolismo, ou é do mesmo jeito? Ela é... Tudo em excesso, né, pessoal? Tudo em excesso, ele na verdade, o rim, ele tenta controlar a ingestão com a eliminação. Por quê? Porque se você ingere demais e o rim excreta a mesma quantidade que ele está acostumado, vai sobrar no corpo. Acho que vocês têm que ter esse raciocínio. Se o rim elimina demais, vai faltar no corpo, né? Então, normalmente o corpo, os rins, se tem um excesso, ele vai ter a eliminação aumentada. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Deixa eu ver a pergunta. Tá no chat? Deixa eu ver de novo, assim. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que do mesmo jeito, né? Só que tem que tomar cuidado, porque o que pode acontecer é sobrecarga renal, né? Então, quando a gente tem uma ingestão muito aumentada de um produto específico que exige excreção renal, naturalmente a gente vai exigir e ter uma sobrecarga renal. Isso pode afetar a excreção de outras substâncias e assim por diante. Porém, a creatinina, ela é eliminada, tudo que ela não sofre o processo de reabsorção. Tudo que está no sangue e vai para o néfron é eliminado. A gente vai falar de novo sobre a creatinina mais para frente, tá? Quando a gente for falar de clearance renal, que eu vou explicar para vocês. Então, vamos retomar esse assunto lá na frente. Então, a gente, falando das características, dos processos, né? Então, a gente vai falar um pouco de todos os processos, né? A gente vai falar do controle de osmolaridade, com regulação de excreção de água, tudo ao longo das aulas, tá? E quando isso acontece, mais ou menos, ao longo das aulas. Mas, basicamente, né, com a excreção, falando em excreção propriamente dita, a excreção, que é quando a gente fala a excreção, já é o produto final, que é a urina. Existem 3 etapas que acontecem antes de formar a urina. Ou seja, não é todo o sangue que cai no néfron que forma a urina. A gente tem alguns processos. E também não é todo o sangue que chega nos rins vai ser filtrado, né? Então, a gente vai discutir tudo isso ao longo das aulas e também com foco na aula de hoje sobre a filtração. Então, para formar a urina, a gente tem 3 processos básicos acontecendo. O sangue está chegando pela arteríola aferente aqui, né? E uma quantidade desse sangue vai para o filtrado. A outra quantidade do sangue continua pela arteríola eferente. Ou seja, não é que todo o sangue chega ali, cai e acabou o sangue. Não, a gente tem a continuação dessa circulação renal. A gente já vai falar também um pouco dela. A pressão que tem dentro desse capilar é diferente na pressão, né, desse capilar que está circulando em volta do néfron, que também tem o porquê de tudo isso, né? Então, essas pressões
são diferentes da pressão arterial média no nosso corpo. A gente está falando de uma circulação, de uma microcirculação aí. Então, para formar urina, a gente tem 3 processos. Então, primeiro tem a filtração, né, uma quantidade desse sangue que está circulando aqui nesse glomérulo escapa para a cápsula, né? Porém, essa filtração acontece num volume muito grande e grande quantidade desse filtrado ele é reabsorvido. Porém, a gente tem o mecanismo de secretar substâncias que a gente deseja para regular a concentração. Então, lembrando que o rim regula. Se a gente tem uma filtração e algo é reabsorvido aqui, mas a gente precisa eliminar por algum motivo, essa substância, opa, voltou, eu preciso mandar embora, é secretado de volta. Então, a gente tem os 2 caminhos ao longo do néfron, para que essa regulação seja muito fina, né? A gente tem a reabsorção, recolhe tudo que de repente caiu no filtrado e não precisa ser jogado embora, né? Acontece a reabsorção, e algo que a gente precisa eliminar de verdade, ele volta pro néfron num processo chamado de secreção. E aí, isso que segue adiante, que a gente já vai falar, acho que vocês viram as estruturas lá, nas porções finais, renais, né, vai para a formação de urina lá na bexiga, né? Então, a filtração, a gente descreve o processo, que é a passagem do sangue para o lúmen aqui da cápsula. A reabsorção é quando a gente tem a devolução do lúmen de volta para o sangue. A secreção é algo que está no sangue e cai no lúmen. Então, a gente tem que ter em mente os diferentes processos aí, o que acontece. E a excreção, de fato, é do lúmen para o meio externo, né? Via bexiga e urina. Então, quando a gente fala que é algo excretado, ele depende da filtração, menos a quantidade que volta para o corpo, mais a quantidade que é adicionada. Então, o que é excretado? Né? Eu tenho o volume que é excretado menos o produto que é reabsorvido. Isso aqui não vai na excreção, certo? Então, eu filtrei 10 litros, mas eu reabsorvi 9. Quanto que cai para a excreção? 1, certo? Então, eu tenho aqui a excreção. Só que num processo de secreção, eu adicionei ali no meu volume meio litro. Então, qual que vai ser a minha excreção final? Se eu filtrei 9, se eu reabsorvi, se eu filtrei 10, eu reabsorvi 9, 10 menos 9, 1. Mais aquilo que eu adicionei, meio. Eu vou ter uma excreção final aí de meio. Desculpa, não fiz as contas erradas. De 1,5, certo? Que é o que sobrou aqui, da filtração menos a reabsorção, mais a secreção de meio. Então, eu vou ter uma excreção aí de 1,5. Entenderam o processo de excreção e por que dessa continha aqui? Isso é matemática, tá, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que não. Aqui, pessoal, eu coloco um vídeo que, na verdade, já está aqui na minha aba. Professora. Pode falar. A Luísa pediu para você repetir, por favor. Tá, tudo bem, Luísa, vamos voltar. Bom, vamos pensar. Eu quero saber quanto que saiu na minha urina. Essa é a pergunta. Qual que é a excreção? Daí, para vocês saberem quanto que excretou, eu preciso saber quanto que entrou aqui, quanto que caiu aqui, certo? Para saber quanto que excretou. Se não acontecesse nada, filtrou 10, quanto que excretaria? Se não acontecesse nada aqui. Hein, pessoal? Filtrou 10. Não tem nenhum processo acontecendo aqui. Nem reabsorção, nem secreção. Quanto que excreta? 10. 10, muito bem. Pensando de novo. Filtrei 10. Só tenho reabsorção. Então, eu filtrei 10,
mas reabsorveu 9. Quanto que excreta? Esquece a secreção. 1. Muito bem. Mas a gente tem 2 processos. A gente tem reabsorção e secreção. Então, caiu 10 aqui, reabsorveu 9. Quanto que permaneceu aqui dentro? 1. Certo? Acompanharam? Só que eu entreguei, eu secretei mais meio. Qual que é o volume final? 1,5. 1,5. Entenderam? É essa conta aqui. Tudo bem? Ficou claro agora? Então, a excreção, ela depende do tanto que filtra, do tanto que recolhe e do tanto que devolve ali na secreção. Então, a excreção final, ela é um produto que depende do volume de filtração, do volume de reabsorção e do volume de secreção. Concordaram comigo? Sim, professor. A Luísa disse que entendeu. Então, tá jóia. Então, eu vou voltar aqui. Esse é um videozinho, pessoal, que eu gosto de colocar na aula, que é um vídeo de 3 minutos. Ele dá um panorama geral, tá? Ele tá numa outra língua aí, espanhola, mas enfim, as imagens, a tradução nas imagens também são em espanhol, mas dá pra gente entender. Ele é bem bonitinho, mostra os néfrons dentro do rim, que vocês viram aí com o professor, com o pessoal da anatomia, com o professor Sérgio. E aí ele mostra os processos de filtração, de reabsorção, de excreção e a urina no fim. Então, é bem bonitinho. Vou apresentar aqui para vocês, tá? Me fala se vocês estão ouvindo. Professora. Oi. A Lúcia perguntou se essa conta vale também para saber do sangue, fazendo o oposto. Fazer o quê? Se vale também para saber do sangue, fazendo o oposto. Como assim, saber do sangue? Acho que da quantidade. Na quantidade do sangue, como assim? Não entendi. Acontece que, na verdade, só 20% do sangue que entra na filtração vai para a cápsula, tá? Os outros 80% continuam na circulação peritubular. Então, eu não sei se esse raciocínio seu é válido, tá? Com relação ao sangue. Porque aquilo que cai no filtrado não é mais sangue, né? Porque as unidades celulares, elas ficam retidas ali na circulação. Porque uma porcentagem vai no filtrado e o resto fica no glomérulo, né? Não colaba o glomérulo com célula. Eu ainda tenho um volume que fica ali e cai e vai embora pela arteríola eferente na circulação peritubular. Então, eu não entendi muito bem a pergunta da Lúcia, mas eu não sei se o que eu falei ajudou a entender. Tá bom? Eu vou pôr aqui, por isso que eu não estava entendendo. Quando eu coloquei play no vídeo, vocês ouviram? Dava para ouvir? Sim, beleza. Então, eu vou aumentar a tela aqui do vídeo e vou dar play. De composição variável. Forma-se ao nível dos rins, mais especificamente das suas unidades funcionais, português de Portugal. Através de 3 processos: filtração, reabsorção e secreção. A formação da urina inicia com a entrada do sangue a alta pressão na cápsula de Bowman, através da arteríola aferente, que se ramifica em capilares, originando o glomérulo de Malpighi. A maior parte do plasma sanguíneo passa dos capilares para a cápsula, num processo chamado de filtração, e do qual resulta o filtrado glomerular. Do filtrado fazem parte substâncias como água, glicose, aminoácidos, sais minerais, ureia, ácido úrico e creatinina. De seguida, o filtrado inicia o seu percurso pelo tubo urinífero, percorrendo o túbulo contornado proximal, a ansa de L, e o túbulo contornado distal. Ao longo destes, a composição do filtrado vai se alterando devido à reabsorção e secreção.
Na reabsorção, grande parte do volume do filtrado é reabsorvido para os capilares sanguíneos, isto é, cerca de 98% da água e substâncias úteis para o organismo, quase toda a glicose, aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. No entanto, os produtos azotados, como a ureia e o ácido úrico, e ainda alguma água e sais minerais permanecem no filtrado. A secreção ocorre em regiões específicas do tubo urinífero, que são envolvidas por redes de capilares sanguíneos. Durante este processo são lançadas diretamente para o tubo urinífero substâncias tóxicas, como medicamentos e algumas hormonas. O resultado final é a formação da urina, composta pelas substâncias não reabsorvidas e pelas secretadas, essencialmente água, produtos azotados, íons em excesso e creatinina. A urina continua o seu trajeto até ao tubo coletor, no qual pode ainda ocorrer reabsorção de água de acordo com as necessidades do organismo, o que levará a uma maior ou menor quantidade de urina excretada. Em síntese, a formação da urina ocorre ao nível dos nefrónios e implica 3 etapas: a filtração, a reabsorção e a secreção, durante as quais são eliminados os resíduos resultantes do metabolismo celular presentes no sangue e é regulada a concentração de água e sais necessários ao equilíbrio do organismo. O erro número 1 que a maioria das mulheres acima dos 40 anos comete ao decidir fazer uma atividade física é: vou começar a caminhar. Eu coloco sim. Depois eu coloco para vocês, eu mando lá, tá no meu, isso. Obrigada, Lúcia. Deixa eu ver uma coisa aqui. Resolveu, né? Ela mandou aí. A pergunta da Letícia aqui: quando tem muito açúcar para o néfro, ela passa e sai na urina? Não, na verdade, quando você tem um excesso, né? Teoricamente, a glicose, ela é 100% reabsorvida, né? Agora, num paciente diabético, a gente tem saturação de transportador de glicose. Então, não dá conta, o rim não dá conta de reabsorver toda a glicose quando tem excesso, né? E aí que eu tenho a saída de açúcar na urina num paciente que é diabético. Entendeu, Letícia? Não acontece nada, ele fica no filtrado, né? Obviamente que o problema maior da glicose é ela no sangue, né? Ela desencadeia uma série de problemas ali, que a professora Fernanda, acho que ela vai tratar, não sei se ela já não deu aula de pâncreas, ela fala bastante do diabetes. Não tem um efeito no néfron em si, tá? Mas existe o problema de... Laís, chegou? Vocês mandaram também, peraí. Laís não, Jaísa, chegou o e-mail? Deixa eu encaminhar aqui para a Jaísa. Chegou, Matheus. Eu mando por e-mail da Jaísa. Eu não procurei, aqui eu não queria parar a aula para fazer isso, mas enfim. Então, não tem um efeito de a glicose no néfron, na parede do néfron em si, mas a glicose em excesso, ela vai estar em excesso também nos vasos, nos capilares peritubulares, e assim como o efeito em todos os vasos, né, eu desencadeio ali processos vasculares importantes que causam dano renal. Então, o néfron não sofre dano diretamente pelo açúcar lá, dentro do filtrado, mas a presença de açúcar nesses capilares peritubulares, eles afetam diretamente a funcionalidade ali, por conta das consequências da glicose
nesses capilares, porque ele está em... Joia, Laís, obrigada, eu já encaminhei para a Jaísa. E então aí que eu tenho perda de função renal também, né? Uma das consequências aí do diabetes, ele causa prejuízos renais também. Pessoal, eu vou voltar aqui na aula. Aqui é o link que eu já tinha deixado aberto. Então, pessoal, como a gente viu, né? A gente tem aqui cerca de 20% apenas, né, do sangue que chega aqui, ele cai no filtrado. Os outros 80% permanecem no glomérulo, né? Essa imagem aqui, pessoal, é uma imagem didática do néfron, mas, na verdade, a subida dessa alça aqui, ela acontece no meio entre as arteríolas aferente e eferente, que formam o aparelho justaglomerular. Eu acho que nós vamos falar isso em breve, tá? Mas eles destrincham o néfron em duas dimensões aí para a gente poder visualizar. Então, o que acontece é que a gente tem a filtração, né? E a reabsorção, ele é um processo altamente eficiente, né? Então, logo no começo aqui, no túbulo, logo que termina o túbulo proximal, a gente tem praticamente 70% de reabsorção, já no proximal, né? Então, sobra dos 180 litros, né? Isso aqui é volume por dia, litros por dia. Então, imaginem, 180 litros por dia. São 90 PETs de 2 litros, né? O tanto de sangue que filtra pelos rins. Isso é impressionante, né? Que cai, não que filtra, que cai na cápsula, né? Porque isso aqui é 20% do que chega de circulação renal. Então, 180 cai na cápsula. Então, 180 litros é filtrado, cai na luz do lúmen aqui e vai passar pelas estruturas do néfron. E aí eu tenho uma reabsorção altíssima aqui no túbulo proximal. Essa reabsorção continua aqui de uma maneira muito acentuada na alça, né? E já nas porções finais do néfron, túbulo distal e ducto, eu tenho controle, o refinamento das concentrações, né, de íons e volume aquoso, baseado no ajuste compensatório, dependendo das nossas necessidades. Então, o que eu estou falando? Basicamente, até aqui, acontece igual todos os dias, né, toda hora. O ajuste final de volemia, que é volemia não, de volume urinário, e de osmolaridade dessa urina, ele é ajustado nessa porção, e a gente vai falar sobre isso na aula, na dependência da necessidade. O que é a necessidade? A ingestão. Se eu ingiro muito, eu tenho que eliminar bastante, senão vai acumular no corpo. Se eu ingiro pouco, eu tenho que guardar, senão eu vou ter uma redução dessa concentração aí. Então, por isso que quando a gente olha aqui, essa osmolaridade aqui no fim do túbulo proximal, ele é parecido com a osmolaridade da cápsula, ele é semelhante ao sangue, né? Porque eu tenho reabsorção de água e de soluto. Na verdade, a água vem junto com os solutos aqui. Então, a osmolaridade final, no final do túbulo proximal, aqui praticamente não muda. A alça, ela é conhecida como um segmento diluidor, né? Eu tenho uma reabsorção intensa na alça de soluto, né? Então, não tanto de água. E aí, eu tenho como eu removo o soluto, a osmolaridade desse fluido, mais do que água, a osmolaridade desse soluto, desse filtrado aqui, ele vai cair. Então, é um segmento diluidor. Então, até aqui, vejam, normalmente isso não se muda, tá? Eu tenho pouca mudança aqui, em termos de volume e em termos de osmolaridade. Já o volume final da urina, ele tem uma variação, tá? Ela não está expressa aqui, mas se eu tenho uma ingestão muito grande de água, eu vou ter um volume aumentado de urina, né, por dia, aqui a nossa média é cerca de 1,5 litro, mas a gente pode ter um volume maior, que eu não sei dizer, não vi essa informação aí, qual que é o limite aqui.
mas e diretamente eu tenho a modificação dessa osmolaridade. Então, quando a gente tem uma urina muito concentrada, normalmente a gente tem um pequeno volume urinário, que é quando a gente não bebe água. Quando a gente não bebe água, não bebeu água o dia inteiro, que cor que vai sair o xixi às 3 da tarde? Vai sair aquele xixi escuro em volume bem pequenininho, né? Ao passo que se eu vou bebendo água uma quantidade grande ao longo do dia, a gente tem uma urina clarinha, né, em volumes grandes. E isso é importante, porque quanto mais eu tenho esse volume aí, mais eu tenho uma filtração eficiente, né? Eu elimino mais rapidamente. Por isso que é importante quando a gente está, por exemplo, ingeriu a comida japonesa lá, é importante a gente fazer uma reposição hídrica de uma maneira que a gente vai ter uma eficiência de excretar de uma forma mais rápida o excesso de sódio que ficou no corpo. Então, eu vou excretar tanto sódio quanto água até restabelecer a homeostasia. Então, eu tenho aí a compensação renal para sempre controlar. Obviamente que o volume ingerido ele tem que ser controlado, né? Se eu tenho um volume de grandes quantidades em um pequeno espaço de tempo, lembrem-se, o controle renal ele tem respostas lentas que dependem de hormônio, depende de aferência sensorial, hipotalâmica e tudo mais, e isso vai ser lento. Então, eu posso ter problemas aí celulares, né? A gente vai discutir isso na aula, ao longo das aulas, se a gente tiver uma alteração brusca aguda, né? O rim dá conta, né? Isso pode ser fatal. Bom, então, pessoal, tranquilo até aqui? Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia dos processos que acontecem ao longo do néfron para a formação de urina, a filtração, reabsorção, secreção, mas falaremos de todos esses processos na próxima aula. A gente vai falar na renal 3 sobre os processos de reabsorção e secreção, como eles acontecem ao longo do néfron. Aí depois, por último, a gente vai ver o controle hormonal aí da composição urinária na renal 4. E depois, na aula 5, prática, a gente vai colocar tudo em prática, né? A gente vai discutir, vai praticar um pouco o raciocínio. Tudo bem, então? Podemos continuar? Bom, então a gente vai entrar agora no primeiro processo de formação da urina, que é a filtração. Então, o assunto da aula de hoje é a filtração. Então, o que é fração de filtração? É a porcentagem do volume de plasma filtrado. Então, quando a gente fala em filtração, é o que de fato cai, né? O volume que cai na cápsula, né? Então, é o que eu falei para vocês. O sangue, ele chega pela arteríola aferente e não sai tudo, não é, né? Não tem como eu ter uma saída de 100% do volume aí, porque senão vai sobrar um emaranhado de célula ali, não vai ter fluxo, né? Não vai ter corrente de líquido aqui dentro, né? Não dá para sobrar. Então, 20% cai na cápsula. Então, eu tenho 80% desse sangue continua na circulação. Então, vocês concordam comigo que como eu tenho uma redução do volume de sangue que permanece na circulação, eu vou ter uma menor pressão? Não sei se vocês conseguem entender esse raciocínio. E aqui dentro, que eu tenho um volume de 100% aí circulando em pequenos capilares, eu tenho alta pressão. Por quê? Essa pressão aí, ela é necessária para facilitar a saída de líquido para a cápsula. E com essa saída desse volume, eu tenho uma diminuição do volume, e aí a pressão nessa circulação aqui, que vai circular em volta dos néfrons, ela tem uma pressão menor. Professora, oi? no caso, esses 80% que não é filtrado, ele é filtrado posteriormente ou não?
toda vez, o sangue, pessoal, ele vai, toda vez que ele chega no rim. Então, eu chego, o que é filtrado, filtrou nessa hora. O que ficou aqui, ele vai embora na circulação venosa, pela veia cava, e aí ele vai circular, quando ele vai para o coração de novo, ele vai ser bombeado, né? E uma alta porcentagem desse débito cardíaco vai para o rim e 20% é filtrado. Como eu tenho essa circulação muito eficiente, dá conta de filtrar todo o sangue no dia, né? A gente tem uma filtração, vou falar mais para frente, 60 vezes o volume. Então, a gente consegue filtrar o nosso volume 60 vezes por dia, de tão eficiente que é esse sistema. Tudo bem? Beleza, obrigado. Se ele não foi filtrado aqui, ele vai voltar e vai ser filtrado numa próxima, né? Isso vai acontecer aí de uma forma de que isso nunca para, né? E é altamente eficiente aí a função renal. Então, 20% do sangue que cai na cápsula, ele forma o filtrado, né? Mas a gente tem uma reabsorção muito eficiente, né? A gente tem aí mais de 99% do líquido que cai aqui volta. Porque já pensou, a gente tem aí, eu falei para vocês, né, que 180 litros é filtrado por dia. Qual que é o volume de sangue do nosso corpo? Uma pessoa aí de peso médio aí de 70 quilos. 5 litros. 5 litros. A gente tem 180 litros? Não tem. Né? Então, com essa conta que a gente chega nos 60 vezes. A gente tem aí cerca de 5 litros, né, de sangue, mas a gente tem uma filtração aí de 180 litros por dia. Então, a gente vê com essa conta quantas vezes a gente filtra o nosso sangue por dia, né? A gente filtra aí cerca de 60 vezes. Então, a gente tem aqui e a gente nem tem volume para ir embora, né? Por isso que a reabsorção ela é tão eficiente. Porque pensam, se a gente tem só 5 litros e a gente não tem reabsorção nenhuma, vai dar tilt aí, né? Vai acabar com o nosso volume. Então, a gente tem uma reabsorção aqui altamente eficiente, 19% desse líquido é reabsorvido, né? Então, cerca de 99% volta para a circulação sistêmica. Lembrando que como é que volta para a circulação sistêmica? Ele é reabsorvido, é o processo que eu falei para vocês. Ele está aqui no filtrado, volta para o sangue. O sangue que está circulando em volta, né? Então, a importância desse capilar aqui também é de recolher as substâncias reabsorvidas, né? Então, isso cai no líquido intersticial aqui, que banha os néfrons, e aí a gente vai discutir as forças que fazem com que essas substâncias que caem no líquido intersticial voltem para o capilar peritubular. E é por isso que esse capilar peritubular ele tem uma pressão bem baixinha, para facilitar o recolhimento aí, né, desse material que volta. Por isso que a gente tem aí o sangue eliminando o mínimo, né? Então, o que vai, de fato, para o meio externo é menos de 1%, né, que é a nossa urina. Tudo bem? Professora, Pode falar. a Ana Laura disse, professora, então 100% sofre filtração, mas apenas 20% faz parte do filtrado? Na verdade, nesse momento, só 20% cai no filtrado, mas como a gente passa o sangue várias vezes nos néfrons, a gente tem uma filtração de 100% do sangue, porque toda hora ele volta e uma hora ele vai eliminar essas substâncias. Por quê? Porque ele não vem e vai embora, acabou. É um fenômeno muito rápido acontecendo em muitos néfrons. Então, a gente tem aí que 180 litros cai nesse filtrado todos os dias. Então, significa que a gente tem aí todo o sangue caindo no filtrado 60 vezes, 100% dele, né? 60 vezes. Só que a gente tem uma reabsorção enorme, né? Por isso que pequena quantidade que vai de fato para a urina. Não sei se eu respondi a pergunta.
Sim, professora, ela agradeceu. Joia. Então, pessoal, quais são as barreiras, né? Então, a primeira, né, na filtração, ela acontece ali na cápsula. Então, o sangue, para ele promover a saída de líquido, né, praticamente plasma aí, para a cápsula, eu tenho as barreiras de filtração. Então, o sangue está dentro de um capilar, né? Então, a primeira barreira de filtração é o endotélio capilar, né? Então, ele sai desse capilar, né, do capilar ali do glomérulo, né, que é esse emaranhado de capilares, e aí ele sai do endotélio capilar e ele ultrapassa aqui nessa imagem aqui, a gente consegue visualizar bem, ele ultrapassa a lâmina basal, né? E depois ele vai atravessar a cápsula propriamente dita, que é composta de células chamadas os podócitos. Então, a gente vê aqui os podócitos, né? São as células que compõem a cápsula. Então, a cápsula, os podócitos, né? Que são as células da cápsula, revestem esses capilares e aí, o sangue está vindo pelo capilar, ele ultrapassa a barreira de endotélio, tem essa lâmina basal aqui, que junta o endotélio capilar com as células da cápsula, né, composta aí pelos podócitos, e aí ultrapassa os podócitos e cai na cápsula, que é esse vazio aqui. Certo? Vocês conseguem enxergar essas etapas? Esse é um corte transversal e aqui a gente enxerga. Então, a gente tem aqui o capilar, aí sai do capilar, sai da célula, pronto, caiu na cápsula. Então, essas são as barreiras, né? O endotélio capilar, a lâmina basal e o endotélio da cápsula, que é composta, o epitélio da cápsula, que são os podócitos propriamente ditos. Bom, e agora tem as forças que determinam a filtração. Então, para que eu tenha saída de líquido daqui de dentro, a pressão de saída daqui tem que ser maior que a pressão, né, que exercem outros fatores aqui internamente nesses capilares. Se a resultante não fosse positiva, eu não teria saída de líquido desses capilares. Então, quais são essas forças? Eu tenho, primeiro, a pressão hidrostática, que é a pressão do sangue dentro desse capilar aí, que é cerca aí de 55 milímetros de mercúrio. Porém, né, a proteína, as proteínas que tem dentro desse sangue, no sangue, que compõe o sangue aí, essas proteínas, praticamente não se filtram, né? A gente tem a filtração de proteínas muito pequenas, eu acho que o professor Sérgio comenta bem na aula dele, que a saída de proteínas praticamente não acontece por conta dessas barreiras, né, de filtração, que não tem tamanho suficiente para a passagem dessas proteínas grandes, células e tudo mais. Então, essas proteínas que estão nessa circulação aqui, elas exercem uma pressão hidrostática também, que é a pressão hidrostática coloidosmótica, né? Então, não é hidrostática, não, é pressão coloidosmótica. Então, essas proteínas que estão aqui criam essa pressão coloidosmótica pela presença de proteínas nessa circulação. E eu também tenho, como eu tenho a saída de líquido que cai aqui nessa cápsula, eu tenho na resultante esse líquido exercendo pressão para voltar líquido para dentro dos glomérulos, né, dos capilares glomerulares. Então, eu tenho praticamente 3 forças. A força de pressão sanguínea aqui dentro, que é de 55, a pressão coloidosmótica dessas proteínas dentro aqui, que fazem uma força contrária à filtração, e a pressão da cápsula, de 15. Então, quando a gente vê a resultante, a gente tem uma pressão aí de 10, uma pressão positiva, que vai facilitar
essa filtração, né? Então, é a pressão do sangue, a pressão osmótica coloidal dos capilares e a pressão hidrostática do líquido na cápsula fazendo força contrária. E a resultante de tudo isso é aí cerca de 10 milímetros de mercúrio. Alguma dúvida aqui, pessoal, nessas forças? Então, resulta na saída de líquido e vai sair o líquido e componentes que conseguem passar a barreira de filtração. Né? Então, substâncias grandes, como proteínas, células, eles não ultrapassam na barreira, porque o endotélio ali, a união das células endoteliais, tem fenestras muito pequenininhas que não permitem a passagem de substâncias grandes. Tudo bem? Tudo certo, professora. Certo? Professora. Outra questão que... Então, assim, Professora? a gente tem... Oi? No caso, por exemplo, os podócitos, eles falam que tem diafragma, não é? Oi? Os podócitos, eles possuem uma camada de diafragma, não é? Que cobre os poros dos Como capilares. assim, diafragma? É que, na verdade, eu vi isso na aula do professor Sérgio. Ele disse que tinha um diafragma e que faz essa filtração. Aí eu queria... Aí, tipo assim, no caso, fiquei tenho dúvida, assim, como é que esses nutrientes, eles atravessam esse diafragma, no caso? Olha, você me pegou, não sei. Não sei, porque, na verdade, aqui a gente mostra, né, outras células, assim, também, como, por exemplo, as células mesangiais, que também estão entre entre esses capilares glomerulares, que eles formam, né, a sustentação desses capilares. E, na verdade, o podócito, ele tem, como é que fala? Eles têm esses pezinhos aqui, né? E é aqui que forma a barreira. Eu não sei onde é que está esse diafragma, não lembro disso. Tudo bem, obrigado. Eu posso perguntar para o Sérgio. Mas eu acho que isso é algo bem específico. Gente, minha garganta secou. Tô com uma tosse bem seca. Começo a falar, seca a garganta. Ai, semana passada eu fiquei até rouca. Eu posso perguntar para ele, ver. Porque esses pedicelos aqui dos podócitos, né? Eles formam essa barreira aqui de filtração. E o que a gente vê em fisiologia é que se a gente tem o tamanho desses pedicelos reduzidos, a gente aumenta a passagem, né, as fenestras. E as células endoteliais também. A gente pode ter contração dessas células epiteliais aumentando a fenestra. Então, tudo isso, né, se a gente tem alteração aí desses pedicelos e dessas fenestras do endotélio, ou a gente tem um espessamento dessa membrana basal, a gente afeta diretamente a quantidade de filtração. Né? Então, tem algumas condições aí fisiológicas que afetam diretamente essas fenestras, e inclusive essas células mesangiais aqui também já foi demonstrado em alguns trabalhos mais recentes, que elas interferem também, porque se elas sofrem, elas têm também musculatura lisa, que dependendo da contração dessas células, a gente afeta também essa barreira de filtração. Mas eu não sei falar exatamente em detalhes essas alterações. Eu vou ver, então, com o professor Sérgio, como é que você falou? Diafragma? Isso. Eu acredito que a barreira principal está relacionada aos pedicelos do podócito ao redor. Então, eu acredito que esse diafragma não interfira no processo de filtração. Porque se a gente olhar aqui, a filtração não acontece aqui na estrutura principal do podócito, ela acontece aqui na região dos pedicelos,
que revestem toda a parte do capilar. Então, a gente tem filtração nessa porção, e não através dessas células de podócito, também não através das células mesangiais. A filtração acontece nessa região aqui. Bom, seguindo... Professora, pode falar. a Bruna perguntou se, então, a pressão do líquido da cápsula é o próprio filtrado? Oi? A Bruna perguntou se a pressão do líquido na cápsula é o próprio filtrado. É o próprio filtrado. É o próprio filtrado que cai aqui, ele exerce uma força para voltar. Só que, na verdade, se a gente pensa, a gente não pode pensar numa situação de que a cápsula era vazia e o líquido caiu, porque sempre tem filtrado. A cápsula, a cápsula de Bauman, que ela nunca está vazia. Não existe uma situação dela vazia, né? A gente tem aqui sempre líquido que filtrou no evento anterior que está sempre filtrando. Então, eu sempre tenho essa cápsula preenchida, tá? Tudo bem? Acho que sim, né? Sim. Então, aqui, pessoal... Tem outra pergunta. Pode falar. Vamos voltar. Vamos devagar. Ah, não. A Maria acho que só fez uma citação que acho que é uma membrana entre os podócitos, não que do diafragma. Ah, tá. Beleza. Eu vou checar isso aí, que eu não... Na parte aqui nos livros de fisiologia, eu não vi essa estrutura aqui nessas células. Pessoal, então, seguindo, aqui a gente viu né, as pressões que determinam a resultante aqui, que vai, obviamente, fazer uma força com que eu tenha saída de líquido desses capilares para a cápsula. A eficiência da filtração é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A gente tem uma taxa de filtração glomerular, que é o quê? A eficiência de filtração, é o volume que consegue ser filtrado por unidade de tempo. Então, se a gente pensar em dia, em litro, a gente filtra cerca de 180 litros por dia. Ou seja, a gente filtra aí 60 vezes o plasma, né? Pensando em volume de plasma, não de sangue, 3.000 litros de plasma, a gente filtra 60 vezes ao dia. Bom, pensando nisso, né, que por minuto a gente filtra 125 ml por minuto. Então, se a gente pensar, passou um minuto, a gente pega lá o volume ali de 125, passou no filtrado, não significa que isso vai embora, tá? Isso vai ter uma reabsorção aí de 99%, tá? Então, aí agora eu jogo para vocês a primeira pergunta que eu pus na enquete. Pessoal, essas enquetes aí é só para eu saber se vocês estão acompanhando a aula. Eu vou pedir para vocês responderem, pensar, dar um minutinho aí. 1 minuto, tá, gente? Pra vocês pensarem, responder a enquete, eu já vou seguir adiante. Se a gente não tivesse nenhuma reabsorção, né? Obviamente, sem secreção também, quanto tempo levaria para acabar com o nosso plasma? Pensando num volume de plasma de 3.000 litros e pensando numa filtração de 125 ml de plasma por minuto. Quanto tempo leva para a gente secar nosso plasma? É uma regra de 3 simples, tá bom? Daniel, tem uma enquete. Tá na enquete, pessoal. Não, é para pôr na enquete. Embaixo, na direita aqui, tem atividades. Acharam? Todos acharam? Todos acharam? Beleza. Depois, no fim da aula, pessoal, eu encerro a enquete e mostro os resultados, tá? Tranquilo? Acabou 1 minuto. Podemos seguir? Bom, então, a taxa de filtração glomerular, ela é influenciada por 2 fatores, né? O coeficiente de filtração. Quem determina o coeficiente de filtração? A gente tem, basicamente, fatores que determinam o coeficiente de filtração, que são fatores
praticamente estáveis na nossa vida, vamos pensar assim. Por quê? Porque ela é determinada pela área superficial dos capilares, ou seja, a gente não vai ter uma alteração de área capilar do glomérulo ao longo da vida, isso não é alterado normalmente, né? E a permeabilidade da interface cápsula, né? Capilar-cápsula. Normalmente, tá? A gente tem esses dois itens aí relativamente constantes na nossa vida, considerando uma vida saudável e em homeostasia, né? Então, a área de capilar normalmente é igual e a permeabilidade é sempre igual. Por quê? Porque a gente tem as fenestras ali do endotélio é sempre o mesmo tamanho. Normalmente, essa lâmina basal, ela tem sempre a mesma espessura, né? E o distanciamento dos podócitos, normalmente, isso não se muda muito, tá? E a pressão de filtração. Qual que é a pressão de filtração? Quem determina a pressão de filtração? Então, quando a gente pensa em pressão de filtração, que eu falei no slide anterior, a gente viu que a pressão de filtração, ela é determinada pela pressão hidrostática do sangue, osmótica coloidal e do líquido da cápsula, tá? O que mais varia aqui, pessoal? O que vocês acham que mais varia aqui? Não? A hidrostática? Óbvio, ótimo, ainda bem, né? A gente tem aí uma pressão osmótica coloidal dos capilares relativamente constante, né? Pela presença de proteínas. O volume do filtrado ali, ele é constante, né? Dado os fatores que a gente discutiu. Então, a gente sofre variações diárias de pressão, certo? A nossa pressão muda o dia inteiro. Se a gente está andando, se a gente está correndo, se a gente está deitado, se a gente está sentado, se a gente está dormindo, a gente tem alteração de pressão, né? Acho que a professora Fernanda discutiu isso com vocês. São alterações de pressão dentro das condições fisiológicas, né? E, naturalmente, pessoas que têm aberrações nessas alterações de pressão também vai afetar diretamente aí a filtração. Então, aqui, pessoal, o que mais varia na pressão de filtração, né, é a pressão hidrostática, né? E a pressão, a pressão de filtração, ela é determinada pelo fluxo sanguíneo renal. Obviamente, pessoal, que a pressão sanguínea, ela está intimamente relacionada ao fluxo sanguíneo renal. Por quê? Porque o que é fluxo sanguíneo renal? É sangue que chega nos néfrons, certo? E esse sangue chega com pressão alterada, né? Então, são dois fatores aqui intimamente relacionados que determinam essa pressão de filtração aqui que vocês ouviram. Então, normalmente, esse item 1 aqui, ele é relativamente constante ao longo da vida, salvo as condições especiais, e aqui a gente tem a pressão de filtração determinada pelo fluxo sanguíneo e pressão sanguínea, né? Uma coisa relacionada à outra. Então, para a gente entender, né, a aula daqui para frente e os conceitos daqui para frente, quando a gente vai discutir, a gente tem que pensar e precisa saber o que é fluxo sanguíneo renal. Quando a gente fala em fluxo sanguíneo renal, é fluxo de sangue nos néfrons. A gente está falando em sangue da circulação em volta dos néfrons, não só da circulação dentro do glomérulo. A gente não pode esquecer da circulação que vai a partir da arteríola eferente, né? Tudo isso compõe o fluxo sanguíneo renal, né? Que é essencial para a manutenção das células renais. Pressão hidrostática, que é o que a gente falou aí, a pressão do sangue dentro da cápsula, dentro dos capilares do glomérulo, e taxa de filtração glomerular, que é a porcentagem de líquido que é filtrado. Então, são conceitos que a gente vai falar toda hora.
Fluxo sanguíneo renal, pressão hidrostática e taxa de filtração. Está claro que é isso? Todos entenderam esses conceitos? Sim. Beleza. Bom, então, uma coisa que eu gosto de resgatar nesse momento é falar do suprimento sanguíneo renal, tá? Por quê, pessoal? A gente tem 20 a 25% do sangue, né, do débito cardíaco, vai para os rins, né? A gente tem aí um volume enorme de sangue indo para os rins, apesar da porcentagem do volume que esses rins representam em relação ao nosso corpo. Então, a gente tem aí que esses rins, ele tem cerca de 0,5% do nosso peso corporal e recebe cerca de 20 a 25% do débito cardíaco. Então, por isso que a gente tem uma eficiência aí da função renal muito grande, tá? Então, é importante a gente lembrar que esse sangue, ele vem aí pela artéria, aorta abdominal, vem adentra nos rins pela artéria renal e vai se segmentando até chegar, né, na arteríola aferente. Então, eu venho aqui pelas artérias arqueadas, interlobulares, né, até chegar na arteríola aferente, que é a última porção ali que vai chegar no néfron, propriamente dito, né? É o passo prévio à filtração, né? A filtração vai acontecer ali dentro do glomérulo, dentro dos capilares glomerulares. Então, quando a gente pensa nisso, a gente não pode esquecer que a gente tem 2 leitos capilares importantes aqui, que a gente vai falar toda hora na aula. A gente tem o leito dos capilares glomerulares, que está intimamente relacionado à filtração, tá? E essa circulação não para aí, é o que eu falei desde o começo da aula. Esse sangue que não é filtrado, os 80% continuam na circulação, né? Que são os capilares peritubulares. Esses capilares peritubulares, eles são essenciais, eu já vou falar bastante deles, mas eles têm a função primordial de recolher as substâncias da reabsorção. Senão vai para onde? Como é que isso volta para o sangue? Vai ficar no interstício? Isso tem que ser recolhido, né? Então, eu tenho 2 circulações aqui de suma importância. E quando eu estou falando de fluxo sanguíneo renal, eu estou falando dos 2 leitos capilares, né? Então, aqui nessa imagem, a gente também visualiza, e eu gosto muito dessa imagem, que dá para ter uma ideia aqui, que a gente tem os néfrons corticais, que estão localizados mais na região externa do nosso rim, né, no córtex renal, e tem os néfrons, eles são mais internos, né, que eles estão aqui, eles adentram as nossas pirâmides renais aqui, né, então a gente tem aí um conjunto, né, de néfrons em diferentes localizações, e a gente vai voltar a falar principalmente desses néfrons profundos aqui, que eles têm função essencial aí no ajuste. E eu vou voltar a falar deles. E aqui a gente observa, pessoal, toda a rede de capilares aqui circundando os néfrons aí, tanto os néfrons corticais quanto os néfrons profundos aqui, localizados na medula renal. Tá? E aí, os néfrons, eles vão se juntando, né? Então, a gente não tem um néfron desembocando na porção final, no ducto coletor e ureter. A gente tem uma série os néfrons, eles se comunicam, né? E essas porções finais aqui dos túbulos coletores, eles vão se unindo até essa substância aí cair na região e seguir o fluxo como é que fala? Pro ureter, tá? Para recolher e para bexiga, e da bexiga caminho adiante. Então, pessoal, aqui eu gosto de falar das funções do fluxo,
Porque a gente fala muito de fluxo sanguíneo renal, o que acontece com o fluxo sanguíneo renal, e a gente tem que entender o papel desse fluxo sanguíneo renal. Né? Então, a gente tem o principal papel desse fluxo sanguíneo renal, né, é ele fornecer nutrientes e oxigênio para as células do néfron. Né? As células do néfron são células que têm uma atividade metabólica enorme, tem uma série de transportadores ali para retirar do filtrado, devolver para o interstício, que vai ser, então, reabsorvido. Também tem uma série de transportadores que fazem o processo de secreção. Normalmente, o processo de secreção exige gasto de energia, né? Então, são células que trabalham com gasto energético de ATP altíssimo, né? Então, a gente tem que ter um fornecimento de oxigênio em tempo integral. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem uma hemorragia, né, e interrompe o sangue, por quê? Porque tem uma perda de grande volume e tem uma queda muito brusca de pressão arterial, eu vou ter um interrompimento, né, momentâneo desse fluxo sanguíneo renal. E qual é a consequência para células que não recebem o fluxo sanguíneo adequado? Qual que é a consequência disso? Redução do metabolismo e morte, né? Isso, muito bem. Então, a gente tem uma condição fatal aí. Dependendo do tempo que a pessoa fica sem suprimento sanguíneo, não só no cérebro, né? A gente tem desenvolve aí uma insuficiência renal, né? A gente pode ter como consequência de uma perda de sangue, né, de uma hemorragia, a insuficiência renal, por exemplo. Por quê? Por conta de morte de néfrons, né, nessa interrupção brusca de sangue aí por uma hemorragia grave, né? Inclusive, a gente desenvolve ali uma insuficiência renal aguda, na hora, tá? E aí, isso é irreversível. Morte celular de néfron é reversível, tá? Então, essa é uma consequência grave aí da perda do fornecimento do aporte de sangue, né? Então, também, pessoal, esse fluxo, ele é responsável por recolher produtos do metabolismo dessas células, tá? Então, eu tenho essas células com metabolismo ativo, produzindo CO2, produzindo metabolismo de hormônios, enfim, uma série de produtos aí que voltam para a circulação. E aí volta na circulação até cair na eliminação necessária. Então, por exemplo, o CO2 produzido pelas células do néfron, né, das diferentes porções do néfron, vai ser eliminado pelos pulmões, né? E outros produtos vão cair na urina uma hora, né? Porque ele não está mais, ele está na circulação sanguínea. Além disso, ele transporta os substratos que serão excretados na urina, né? Então, eu tenho também a eliminação pelo processo de secreção, né? Essa secreção, ela acontece a partir desses capilares aí que circundam os néfrons, e além disso, que eu esqueci de pôr no slide, é o recolhimento das substâncias do produto de reabsorção, né? Acho que não está no slide, não. Então, isso é muito importante, vocês entenderem a importância do fluxo sanguíneo renal. Então, o nosso corpo, ele trabalha primordialmente para manter a taxa de filtração constante, que eu já vou falar, mas não só a taxa de filtração, o rim tem mecanismos que controlam o fluxo sanguíneo renal. Então, a gente vai discutir muito isso no fim dessa aula e também na aula prática da semana que vem. Então, pessoal, uma coisa que eu queria que vocês pensassem, que a gente vai trabalhar agora, é um raciocínio que eu quero construir com vocês, porque essa parte, essa etapa, não adianta querer decorar. Se não entender, não vai saber. Eu quero que vocês saibam. Então, o que a gente trabalha aqui nesse momento, né? O controle da filtração.
como que a pressão arterial e o fluxo sanguíneo influenciam na filtração. Então, eu estou falando aqui de fluxo sanguíneo, a chegada desse sangue aqui, não só propriamente dita depois, né? Mas na chegada de sangue. Então, quando eu estou falando desse fluxo sanguíneo que está chegando nos néfrons, né? Qual que vai ser o impacto desse fluxo sanguíneo renal, né? Numa taxa de filtração. Então, é isso que a gente vai trabalhar. O que vocês acham que acontece com o que aconteceria com o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular se a gente tem o aumento de pressão arterial? Então, pensem, eu tenho um aumento de pressão do sangue vindo da circulação sistêmica chegando no rim. Então, o que acontece quando a pressão chega com alta intensidade aí? Vocês vão responder agora a segunda pergunta da enquete, tá? Se o sangue chega com alta pressão arterial, o que acontece com o fluxo sanguíneo renal? E, naturalmente, essa importância aqui. Esse fluxo sanguíneo renal alterado, como ele vai alterar a filtração glomerular? O que vocês acham que aconteceria? Tá? Respondam na enquete. Um minutinho aí de vocês. Bom, então, aqui também é o mesmo raciocínio. O que aconteceria com o fluxo e a taxa de filtração glomerular se a gente tem uma queda de pressão arterial sem mecanismo de controle? Então, a gente tem a queda de pressão, o que acontece com o fluxo de chegada de sangue com uma queda de pressão e o impacto dessa queda de pressão aqui, desse fluxo reduzido, na filtração glomerular. Então, esses conceitos são muito importantes para vocês compreenderem os mecanismos de controle que a gente vai discutir, tá? Por isso que eu grifei aqui, sem mecanismo de controle. Então, essa é a terceira pergunta da enquete. Responderam? Acharam? Acharam? O link da enquete. Desculpa, Letícia, aqui o pessoal respondeu a outra enquete e eu achei que vocês já estavam dominando a enquete. É a primeira vez que eu estou usando a enquete, quero ver o que vai dar. Que acho legal para vocês interagirem e pensarem naquilo que eu estou falando. Então, pessoal, depois a gente vê o resultado da enquete, tá? Mas dependendo aí do raciocínio, eu vou conduzir diferente a nossa aula prática, que é a 2. Então, pessoal, apesar das nossas variações de pressão arterial ao longo do dia, a nossa taxa de filtração glomerular ela é constante. O que é isso, pessoal? A gente tem, sim, alterações pontuais da filtração, tá? Que é o que acontece aqui, nesses dois casos, né? A gente tem um impacto direto na filtração, em decorrência das alterações de pressão arterial, mas ao longo do dia, a gente tem aquele valor fixo de 180 litros por dia. Né? Por que a gente tem esse valor fixo de 180 litros por dia? Porque a gente tem mecanismos, né? Quando a gente tem alteração da taxa de filtração glomerular em resultado da pressão arterial, a gente tem mecanismos de controle, tá? Então, quando a gente lê lá no livro, a pressão, a taxa de filtração glomerular é constante numa ampla variação de pressão arterial. Fala, ué, então esse raciocínio que a professora está fazendo a gente fazer não funciona? A pressão não afeta? Afeta sim. Mas ao longo do dia, na média, isso não se afeta tanto. Por quê? Porque a gente tem mecanismos de controle, tá? E como que a gente vai ajustar
Como que vai ser feito esse controle? Porque, na verdade, a gente tem o controle dessa filtração, né, baseado na pressão. Então, como é que a gente faz para controlar? Então, eu quero, antes da gente mudar de slide, eu quero que vocês me respondam, nesse momento, o que vocês acham que vai ser ajustado ali para controlar a pressão dentro do capilar da cápsula ali, para alterar a filtração. Né? Professora, Oi. Eu estou um pouco confusa sobre a taxa de filtração glomerular e a quantidade de líquido que vai passar. É diferente, não é? Tem como você explicar de novo para mim, por favor? Não é diferente. A taxa de filtração glomerular é o volume de filtrado ao longo de um dia. É a mesma coisa. Então, a gente tem uma média de 180 litros de filtrado por dia, tá? E ali cerca de 125 por minuto. Só que isso, ele sofre influência direta da pressão arterial. Por quê? Porque o impacto da pressão arterial é direto na pressão hidrostática, dentro do capilar glomerular. Então, se a pressão é grande, o que vocês acham que vai acontecer? Entenderam? Então, o raciocínio agora, nesse momento, taxa de filtração. Esse litros aqui é o litro de filtrado. Então, eu tenho uma produção de 180 litros de filtrado por dia. Pessoal, por que isso não vai na urina? Obviamente, porque eu tenho a reabsorção, né? Então, só 1% disso, ou menos, vai para a urina, né? Então, ali a urina, 1,5 litro, é menos de 1%, né? Então, eu tenho ali o sangue passando várias vezes, por isso que é 180 litros. 180 litros de filtrado por dia, porque toda hora o sangue está passando, ele está circulando dentro dos rins, ele entra e sai. Uma quantidade vai embora, mas uma outra quantidade continua na circulação, né? Reabsorvido. Tudo bem? A dúvida? Professora. Pode falar. Mas, deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso, se aumentar a pressão arterial, diminui o fluxo sanguíneo. Será? Não, peraí. Se aumentar a pressão arterial, diminui a filtração glomerular. Na verdade, esse é o mecanismo resposta. Porque se o sangue chega com mais pressão, o que vocês acham? Que para o sangue chegar com mais pressão, eu estou aumentando o aporte de sangue para os rins, correto? Então, eu estou fazendo o que com o fluxo sanguíneo? Aumentando, né? E se eu estou aumentando o aporte de sangue, né, aumentando o fluxo sanguíneo, o que vai acontecer com a minha pressão dentro do capilar glomerular? Está chegando mais sangue ali. Aumenta. Com mais força. Aumenta. Então, pessoal, para a gente conseguir manter a filtração constante, eu tenho que ter um mecanismo de ajuste. E aonde que vai acontecer o ajuste para alterar a pressão dentro do capilar? Então, pensem, eu tenho uma rede de capilar, eu tenho uma chegada de sangue e uma saída de sangue. Como que eu ajusto a pressão aqui dentro? Vasodilatando ou vasoconstrição? Muito bem, parabéns, vocês estão muito atentos. Vasodilatando ou vasocontraindo quem? A chegada e a saída. Vocês concordam que se a gente alterar o diâmetro de chegada, a gente afeta aqui, mas se a gente mudar o diâmetro de saída aqui, a gente também interfere aqui dentro? Vocês conseguem enxergar isso? O que acontece? Bom, vocês já me responderam, né? Vaso contraindo e vaso dilatando as arteríolas, aferente e eferente. Por quê? Porque a filtração, pessoal, a filtração ali, a força de filtração, ela é controlada pela pressão do sangue que está circulando ali no glomérulo. E eu controlo essa pressão, que é a principal pressão
a filtração com o volume de sangue que chega, dependendo da pressão, e com a pressão de saída também, né? Vocês conseguem entender isso? Sim? Acompanharam? Isso vai acontecer para manter constante, então, a filtração? Isso, por então quê? Porque eu estou contando para vocês, né, que essa pressão, essa filtração normalmente é 180 litros por dia. Você não acabou de falar que a pressão varia ao longo do dia? Sim, a pressão varia. E como é que a gente regula essa filtração? Quando ela está aumentada, o que eu tenho que fazer? Para compensar? Vasodilatar a arteríola. Peraí, antes de pensar em vasodilatar ou vasocontrair, fazer vasoconstrição. Se eu tenho uma pressão, uma filtração aumentada, porque eu tive um aumento de pressão, a resposta vai ter que fazer o quê? Diminuir a pressão. Diminuir a filtração, né? Naturalmente diminuindo a pressão ali, dependendo. Só que por que é confuso isso, pessoal? Por que eu faço devagar? Porque eu tenho 2 vasos que mudam, né? Não é regra. Por quê? Porque eu tenho a chegada e a saída. Se eu mudar o diâmetro da chegada e da saída, vai afetar a pressão dentro do glomérulo de uma forma diferente. Tudo bem? Professora, mas ainda não entendi muito bem. Se no caso, se aumentar o fluxo sanguíneo, não era para diminuir a taxa de filtração? Se você está aumentando a chegada de sangue, esse sangue com maior volume, ele está com uma pressão aumentada ou diminuída? É que você está pensando em vasodilatação, não tá? Não, o que eu estou pensando... Porque quando a gente pensa em fluxo sanguíneo, a gente dilata para chegar fluxo de sangue. E quando a gente tem vasodilatação, a nosso raciocínio é de cair a pressão. É isso? É por isso que você está confuso? Isso, na minha cabeça, assim, se tem uma vasoconstrição, vai aumentar o fluxo e vai diminuir o tempo de troca, é isso. Isso é quando a gente está pensando em pressão dentro do sangue que está circulando no vaso. Aqui é diferente, a gente não está mudando a constrição ou dilatando dentro do capilar glomerular. Eles não sofrem alteração de diâmetro. Quem sofre alteração de diâmetro é a arteríola aferente e eferente. Por isso que é diferente desse raciocínio de vocês. Então, quando eu tô chegando um monte de sangue, eu tô tendo uma chegada de fluxo com pressão, certo? E aí, qual vai ser o impacto dessa pressão aumentada lá dentro do capilar? Porque, vejam, a filtração, ela é um fenômeno que acontece dentro da cápsula, do glomérulo, certo? E aqui é um emaranhado de vasos que não mudam o diâmetro. Eles são sempre iguais, esses que estão aqui dentro. Então, a influência da pressão dentro desse sangue aqui, nesse emaranhado, depende do tanto que chega e do tanto que sai. Certo? Consegue entender agora a diferença do controle de pressão para uma circulação direta? Ou não? Para mim tá meio confuso ainda. É uma mangueira, tá? Porque a gente está vendo a pressão depois do efeito vascular, tá? Ou antes do efeito vascular. Calma que vocês vão entender. Professora, posso falar rapidinho uma coisa? Acho que eu acabei ficando confusa também com a enquete, porque se vai ficar constante, a gente respondeu se aumenta ou diminui. Eu acho isso, porque na verdade, pessoal, essa constância aqui, que é esse gráfico, é dependendo de mecanismos de controle. Então, o que eu quero? O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, eu quero que vocês entendam o efeito desse fluxo e dessa pressão na filtração, que é o que vocês responderam, tá? Só que para isso ser constante, essas alterações de filtração pontuais, elas têm que ser revertidas.
Então, por exemplo, eu tenho um aumento da filtração por um aumento de pressão. Para isso ser constante, eu tenho que ter um mecanismo que diminua essa filtração. Porque no fim do dia, isso é constante. E é isso que eu vou falar na próxima aula, desses mecanismos. Então, para vocês entenderem quando o mecanismo vai ser acionado, vocês têm que entender o que a alteração de pressão desencadeou, para daí vocês entenderem, então eu preciso fazer o quê para inverter o que aconteceu. Então, por exemplo, eu tive um aumento de pressão, certo? E aí o fluxo, ele está relacionado a essa chegada de maior volume de sangue. Então, chega mais sangue no glomérulo, eu tenho uma maior pressão ali dentro do glomérulo. E aí, qual que é a tendência de filtração? Filtra mais, é o que vocês me falaram. E o que eu tenho que fazer para manter a filtração constante? Diminuir a minha filtração, certo? Vocês concordam comigo? E é assim que eu vou fazer o dia inteiro. Aumentou, eu tenho que diminuir. Diminuiu, eu tenho que aumentar. E é esse controle de vai e vem que vocês vão ter que é o que eu quero trabalhar o raciocínio com vocês. Então, aqui, pessoal, é mais ou menos... a dificuldade aqui é porque o impacto dessa vasoconstrição ou dessa vasodilatação não é dentro do vaso ali que a gente está falando. É na rede de glomérulo que está ali entre os vasos. Por isso do raciocínio, que deve estar difícil para vocês. Então, por exemplo, vamos pensar. Se eu tenho uma mangueira, tá, de água, se eu tenho o fechamento, qual que é o volume de água, o fechamento da mangueira? O volume de água que vai sair é menor ou é maior? Professora, junto com isso que a senhora está falando, tem uma pergunta no chat da Júlia. Pode falar. Ela falou assim, que acha que pensou da forma errada, porque para ela o aumento da pressão arterial faria com que aumentasse a velocidade do sangue e não o volume. Mas acontece simultaneamente, né? Se eu tenho uma chegada de maior fluxo, ele tem maior pressão, né? Numa quantidade maior, tá? É junta, o volume com a pressão tá junto. É que, na verdade, pessoal, a gente está pensando, é isso que eu falei, a rede de glomérulo não altera o diâmetro. Quem altera o diâmetro são as arteríolas. Então, vamos devagar, que vocês vão entender. Tá? Tá confuso porque a gente não chegou lá ainda. Então, o que acontece? Quando tem o fechamento da saída de água na mangueira, que eu estava falando para vocês, a quantidade de água que vai sair aqui vai ser maior ou menor? Menor. Menor, muito bem. Com uma quantidade de água saindo num volume menor, o que vai acontecer com essa pressão? Se está saindo menos água na mangueira, qual que é a pressão dessa água? Ela tem alta pressão ou baixa pressão? Baixa. Hã? Se eu tenho um volume pequeno de água saindo pela mangueira, o volume é pequeno, quanto menor o volume de água, a volemia diminuída aumenta a pressão ou diminui a pressão? Diminui, tá? Então, quando eu fecho a arteríola aferente, certo? Eu tô tendo menos sangue vindo para cá, porque o diâmetro está diminuído aqui. E o sangue vai para os outros órgãos. E aí, o que acontece com a quantidade de sangue que chega aqui? É menor ou é maior? Menor. Muito bem. Se esse volume de sangue é menor, o que acontece com a pressão? Muito bem, não precisa ficar tímida não para falar, é isso mesmo. Se eu tenho o fechamento da saída aqui, pessoal, obviamente, vocês estão com raciocínio lá de cardio.
Aqui é outro raciocínio. Aqui, o efeito, ele acontece depois da constrição, tá? Não é aqui dentro. Eu não estou perguntando, a pressão aqui pode até estar alta, porque eu tô restringindo a passagem de sangue aqui. Nesse lugar, a pressão talvez esteja alta. Mas o que eu estou querendo dizer? Que quando eu fecho a passagem de líquido aqui, o volume que chega aqui é menor e a pressão desse volume menor também vai ser menor, a pressão. Professora, mas o fluxo dentro do glomérulo será maior, não é? Fluxo sanguíneo. Se o volume está menor, como que o fluxo vai ser maior? No caso, não seria igual, por exemplo, uma mangueira, quando você coloca o dedo, não sai, sai uma menor quantidade, porém um fluxo maior, não seria? Não, é que na verdade, a gente, quando aperta a mangueira e ela sai, aquele jatinho, ele pode até estar saindo numa pressão, mas esse volume aqui, num sistema fechado, é diferente. Então, a mangueira não é o melhor exemplo para explicar isso, tá? O que acontece aqui, na verdade, é que se a gente fecha pensa quando a gente dobra a mangueira. Pensa, o que acontece com a água na ponta da mangueira? Diminui a saída de água. Sim, e não sai com menos pressão? Sim. Então, esse o pensamento. Não é a gente fechar a saída da mangueira. É a gente dobrar a mangueira ao longo da mangueira. Então, ali no lugar que está dobrando, que é a vasoconstrição, pode até ser que a pressão esteja alta. Mas, quando a gente vê na ponta da mangueira, o que acontece com a água? Ela sai em pequenos volumes e a pressão dessa água? Ela tá alta ou tá baixa? Quando você tá lavando o quintal lá e dobra a mangueira, o que acontece? Baixa, isso, é assim que vocês têm que pensar, tá? Então, eu tenho aqui uma mangueira fechada, né? Eu dobrei a mangueira aqui. E aí, o que aconteceu com a chegada de sangue aqui? Diminuiu o fluxo, certo? A chegada de sangue diminuiu e a pressão com esse volume de fluxo diminuído, aconteceu o quê? Diminuiu. Muito bom. Entenderam? Tá mais claro agora, professora. Tá mais claro? Porque, na verdade, eu que dei o exemplo errado. Então, esse exemplo de dobrar a mangueira, ele facilita a compreensão aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui a pressão capilar diminuída pelo volume de sangue que está chegando. Com essa pressão diminuída, eu tenho menor força para filtrar. Então, o impacto dessa menor força vai ser direto nessa filtração, tá? Isso quando a gente tem a constrição da arteríola aferente. Tudo bem? Certo? Certo, professora. Pessoal, como já deu horário, deixa eu parar aqui a apresentação. Eu retomo esses conceitos na aula prática, antes da gente fazer o exercício, tá? Como o nosso... Eu respondi aí, Júlia, as suas perguntas?